Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos para mais uma live nossa, então, para falar do poder da mente, para falar do poder de criação. Eu acho que vocês estão muito alto nesse tripé. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Bom dia! Deixa eu ajustar a câmera aqui. Aí. Deixa eu mostrar melhor assim. Bom dia! Vamos falar da mente, vamos falar do poder de criação. Deixa eu escrever aqui. Poder da mente. Hoje vamos falar de saúde e relacionamento. Relacionamento. Aí, gente, bom dia. Vou enviar essa live aqui pra gente começar. Vamos lá, hoje sem autossabotagem. Vamos iniciar nossa live. Hoje vai dar certo, tudo certo. Só tô enviando aqui, gente, a gente já começa. Só um pouquinho. Aí. Já vamos começar. Deixa só o Instagram. Acho que estamos funcionando aqui. Sim, sim. Muito bem. Então, o nosso assunto de hoje é muito legal sobre a mente, o poder do pensamento. Hoje a gente vai falar de duas coisas muito importantes, né, na nossa vida, que são pilares na nossa vida, de saúde e de relacionamento. E como esses pilares de saúde, esses dois pilares, eles estão também conectados com a nossa energia, com a nossa vibração, com aquilo que eu vibro, eu emito, eu atraio, com aquilo que eu vibro, é o que tá, aonde eu tô mergulhado na minha vida, vamos dizer assim. Então, aquele lugar onde eu tô vibrando, é onde eu estou com a minha energia. Então, são aquelas situações que eu vou atrair para minha vida, já que eu estou naquela energia. E como isso, a gente vai fazer uma relação hoje, de como isso está relacionado com o meu corpo, não só físico, mas o meu corpo energético. De como os meus chakras, os meus centros de energia sutil, têm uma ligação com essa energia que eu estou vibrando, que eu estou emitindo. Na live passada, a gente vai retomar ela aqui um pouquinho, só para fazer um review do que a gente já viu, né? Então, na live, eu não sei se tá funcionando aqui. Vocês estão me vendo? Me dá um ok. Se sim. Porque parece que tá travado aqui pra mim. Estão conseguindo me ver? Parece que tá travada a minha câmera. Mas a minha internet tá tudo ok. Sim. Tá, então eu vou continuar. De qualquer forma, depois eu deixo salva daí a live pra vocês, mas eu acho que tá funcionando, acho que tá tudo ok. Se não tiver funcionando, me digam. Se tiver tudo ok aí, me digam que tá ok, tá?
Então, só para fazer um retorno, né, à nossa live da semana passada, então a gente falou sobre como a nossa vida, bom dia, Má, é um reflexo, né? Toda a nossa vida é um reflexo do que está dentro da nossa mente. E o porquê que eu tenho que olhar para minha mentalidade, olhar para minha vida e mudar quais são as coisas que eu posso alterar, alterando a minha mente, né? Então eu consigo mudar minha realidade, eu consigo melhorar meu corpo físico, melhorar minha saúde, eu consigo ter mais tempo na minha vida, eu posso mudar de emprego, começar um negócio novo, eu posso começar um negócio do zero, e tudo isso está dentro da minha mente, é o que eu acredito que eu posso, é o que são as crenças que me limitam ou que me expandem, tá? Então eu posso mudar de patamar financeiro, tudo isso olhando para esse poder da minha mente. Tudo está conectado com o poder da minha mente. Ao longo prazo eu posso criar a realidade de vida que eu quero viver. A gente falou isso na última live também. A gente também falou que a gente pode ter um relacionamento bom, melhorar o relacionamento que a gente já tem ou atrair pessoas diferentes para a nossa vida, pessoas que tenham mais a ver com a gente. A gente também pode atrair essas pessoas, não só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento de vida. Então, aquelas pessoas que se conectam comigo. Porque o que eu vibro, eu tô atraindo. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento e é muito interessante quando eu olho para a vibração, né, que eu tô emitindo e para como aquela pessoa ela está colaborando comigo na minha vida. Todos os relacionamentos passam a fazer muito mais sentido. Todos os relacionamentos que eu tenho na minha vida, eu começo a tirar algo positivo. Mesmo nos relacionamentos ruins, eu consigo tirar algo positivo, porque eu começo a entender como o outro está colaborando sempre na minha vida. E o primeiro entendimento disso é que somos todos um, então estamos sempre conectados. O outro, ele não está separado de mim, o outro ele está conectado comigo. Então ele está num esforço colaborativo para me mostrar o que eu tenho dentro de mim. A gente vai aprofundar nisso. Deixa eu só voltar a falar do que a gente falou na live passada. Então a gente falou sobre encontrar novos relacionamentos, sobre se conectar com novas pessoas que fazem sentido, superar questões emocionais, lidar com pessoas difíceis, com relacionamentos difíceis e complicados, conquistar novos clientes, sobre saúde. Então a gente falou que nosso corpo é um espelho, nosso corpo físico é um espelho do que está dentro da nossa mente. Então as patologias, as doenças, muitas delas, elas vão ter início na nossa mente. Elas vão ter início ali num sentimento, num pensamento que gerou um sentimento e que vem aqui se desdobrar no meu corpo físico para que eu possa enxergar. A gente falou disso na live anterior também, né? A gente também pode melhorar sentimentos de ansiedade, de apatia, porque tudo é energia. Bom dia, bom dia. Porque tudo é energia, então a energia que eu tenho de apatia e a energia que eu tenho de ansiedade são duas energias opostas, que é o Yin e o Yang, que são duas energias que, se eu equilibro essas energias, se eu consigo estar equilibrando essas energias, eu consigo dominar muito mais a minha vida, dominar muito mais as escolhas que eu quero ter, dominar muito mais a criação real de vida que eu quero para mim, dominando essas duas energias, tá? Controlando as energias, melhora a performance esportiva, né? Porque o que a gente acredita que são os nossos limites mentais é o que eu consigo executar na minha vida. Então é um exemplo que eu sempre dou para vocês aqui, que para mim a prática de asanas é muito um espelho de uma cocriação da realidade. Porque se você acredita que você consegue fazer, uma hora teu corpo alcança. Se você tem uma limitação mental que você não vai conseguir fazer, você vai ficar bloqueado naquilo e você não passa daquilo. Então tudo começa na mente, a execução física de tudo que a gente vai fazer também. Então um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: quando um jogador ele vai fazer um gol,
ele já visualizou aquele gol na mente dele antes. Antes dele chutar a bola pro gol, ele já visualizou como que ele vai fazer. E depois daquela visualização, aquilo se fez, se materializou. Nos asanas são a mesma coisa. No esporte, na corrida, é a mesma coisa, tá? Então a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, né? O nosso ponto A, nosso ponto B, nosso ponto C, aonde eu quero chegar. Porque se eu crio uma linha da onde eu tô e aonde eu quero chegar, eu consigo visualizar o meio do caminho. E esse meio do caminho, ele é muito importante para mim alcançar onde eu quero chegar. Tá? Melhora a performance, melhora a aparência física, a aparência do corpo, aquilo tudo que eu acredito eu consigo atingir. Então, se eu quero me ver de uma forma diferente, se eu quero ter uma nova autoimagem minha e eu consigo me enxergar dessa forma, eu consigo modificar. Então, eu consigo modificar a minha autoimagem, eu consigo modificar a minha aparência física através do poder da minha mente, né? Porque tudo se inicia na mente. Então, assim, a gente falou também de como os pensamentos criam nossa realidade, que os nossos pensamentos, eles estão o tempo inteiro criando a nossa realidade, que é de tudo isso que a gente está falando. Então, eu penso, eu sinto, eu desloco, eu movimento energia, frequência energética. Hoje a gente vai falar muito de frequência energética. E essa frequência energética que eu movimento começa a criar a minha realidade. Quanto mais eu entro na frequência energética do que eu quero, mais os caminhos na minha vida para aquela frequência começam a abrir. Então a gente vai falar sobre frequência hoje de um nível muito mais profundo do que eu já falei aqui com vocês, que é muito legal, porque existem frequências para cima e também existem frequências para baixo. Oi, Carol, oi, Cris. Frequências para cima e frequência para baixo. Da mesma forma que eu atingo frequências superiores, eu abro frequências superiores, vamos pensar só em financeiramente, assim, só para ser mais material. Então, eu subi de frequência financeira, ganhei um salário superior. Quando eu ganho aquele salário superior, eu consigo observar que existem outras frequências para cima, que eu posso ganhar mais, tá? E agora vamos pensar para baixo. Então, eu desci de frequência, eu estava mal no meu emprego, eu perdi meu emprego, eu ganhei um emprego pior, desci de frequência. Quando eu desço de frequência, eu começo a observar que existem frequências para baixo também. E eu posso ter acesso àquelas frequências se eu não cuidar da minha frequência para mim subir novamente. Então, as frequências, da mesma forma que elas se abrem para cima, elas se abrem para baixo, tá? É a mesma ideia de quem, por exemplo, é viciado em drogas. Conforme a pessoa vai entrando naquela frequência, ela vai abrindo frequências para baixo, tá? E quando a gente fala disso também, dessas frequências, a gente pode observar a epigenética, como que o meio influencia no gene, como que o meio influencia no que nós somos, tá? Então, por exemplo, tem um estudo que foi feito pegaram um mendigo e colocaram ele para viver no meio de milionários. Depois de um tempo, ele se tornou milionário, porque ele absorveu tudo aquilo, ele aprendeu os hábitos e comportamentos, ele aprendeu como ser, tá? Da mesma forma que se você pega alguém que tem muito dinheiro e coloca para viver lá na rua, para viver no meio de pessoas que não têm dinheiro, ela vai absorver aqueles hábitos e comportamentos, ela vai absorver o meio. Isso é epigenética, que o meio influencia no que a gente vive. Por quê? Porque a gente está em contato com aquela frequência, com aquela vibração. Então, eu entro e mergulho naquela vibração do meio, tá? A gente falou na live passada também que a nossa vida é um espelho. A nossa vida é um espelho de tudo que a gente está vivendo. Então, tudo ao meu redor está refletindo o que está dentro de mim. Então, por exemplo, parem para observar o local onde vocês estão agora. Olhem ao redor de vocês. Ele está limpo? Ele está organizado? Como que ele está? O que tem em volta de vocês? As coisas estão arrumadas? Vocês têm coisas bem pintadas? Tá tudo? Como que tá? Isso reflete muito de como tá dentro.
porque o nosso exterior reflete o nosso interior, tá? Então, eu preciso olhar para a minha vida como um espelho, porque daí, mesmo as situações difíceis que eu passar na minha vida, eu vou conseguir que elas se modifiquem, observando a minha vida como espelho, tá? Então, isso é em tudo. A gente falou disso na live passada, quem não assistiu, assistam, que a gente falou muito que a nossa vida é um espelho, que tudo que a gente tem na nossa vida reflete exatamente o que está dentro da nossa mente, tá? Vamos fazer um exercício agora? Porque eu falei que a gente vai fazer vários exercícios, né? Pra gente se autoconhecer e pra gente expandir esse poder da mente. Então eu vou pedir pra vocês pararem um pouquinho já. Quem tá entrando aí, a gente vai entrar fazendo um exercício, tá? Eu tava falando que a nossa vida é um espelho e que tudo que tá fora tá dentro da nossa mente. E a gente tem que começar a perceber esse espelho da vida para conseguir modificar. Porque tudo aquilo que eu percebo, que eu vejo, eu consigo modificar. O que eu não vejo, eu não modifico. Então, eu vou pedir para vocês sentarem, fecharem os olhos um pouquinho. Se voltando para dentro. Observa algo na sua vida que tá difícil, que é como se estivesse travado, que não fosse para frente, que você não consegue modificar. Respira profundamente. Vamos fazer uma respiração agora. Inspira contando 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Mantenha agora a respiração calma, presente. Olha para essa questão da sua vida como um espelho. Qual é o sentimento que vem até você? Vai vir um sentimento. Pega esse sentimento. Esse é o sentimento que está bloqueando essa questão da tua vida. Ele vai estar relacionado com uma crença tua. Pode ser de merecimento. Pode ser de amor. Pode ser de se sentir amado. Pode ser de se sentir não merecedor. E esse sentimento que vocês perceberam, agora você vai fazer o oposto dele e vai afirmar para si mesmo. Pega o oposto desse sentimento, o oposto. Então, por exemplo, assim, eu não me sinto amada, por isso que isso está bloqueando a minha vida. Você vai dizer para si mesmo: eu me amo, eu sou amada, existem pessoas que me amam, muitas pessoas me amam. Ou então, você acha que esse sentimento seu, ele está relacionado com eu não sou capaz. Daí você vai repetir para si mesmo: eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, eu posso, eu posso, eu posso, eu sou bom, eu sou boa, eu sou bom, eu sou boa. Então, eu sou amado, eu sou amada, as pessoas gostam de mim, eu sou amada, eu sou amado, as pessoas gostam de mim, eu sou bom, eu sou capaz. Ou se você percebe que esse sentimento ele está relacionado com eu não sou merecedor. Então você vai repetir: eu sou merecedor, eu sou merecedora. Eu sou merecedor, eu sou merecedora.
Eu sou merecedora, eu sou merecedora. E agora você repete no final. Eu crio 100% da minha realidade. Eu crio 100% da minha realidade. Eu crio 100% da minha realidade. Tudo é energia. Eu crio 100% da minha realidade. Inspira, conta 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta agora. Veja isso da sua vida destravando, como se uma porta se abrisse. Abre os olhos devagar. Muito bem. Diz aí como que vocês estão se sentindo, mais leve, que desbloqueou alguma coisa, porque é dessa forma que a gente visualiza as nossas crenças e o espelho da nossa vida. A gente observa o que a gente tem na nossa vida que pode estar nos travando, e através desse espelho da nossa vida, a gente observa qual é o sentimento que a gente tem por trás daquilo. E a gente não vai tentar tirar aquele sentimento, não, a gente vai colocar o sentimento oposto no lugar. Porque crença, porque condicionamento, eu não tiro, eu coloco um novo no lugar, tá? É igual se eu tenho um copo da água, eu falo muito disso na meditação. Então imagina que você tem um copo de água e ele tá todo cheio de uma lama, de uma água suja. Eu não vou tentar tirar essa água suja, eu vou adicionar água limpa. E conforme eu vou adicionando a água limpa, a água suja vai saindo. As nossas crenças, os nossos condicionamentos, os nossos pensamentos negativos funcionam da mesma forma. Porque eu não vou ficar brigando comigo mesmo, eu não vou ficar brigando com a minha mente. Não, eu vou adicionar. Um outro exemplo que eu dou disso é para quem está tentando virar vegetariano, né? Sempre me perguntam, Carol, o que eu faço? Como que eu faço? É muito difícil para mim. Falo, cara, não tenta tirar nada. Adiciona. Então não tenta tirar a carne, coloca o grão de bico. Não tenta tirar a linguiça, coloca mais feijão. E daí vai acontecendo, sabe? De forma gradativa e de forma mais fácil. Então os condicionamentos, as crenças também são assim. Só que você vai perceber que você formou essa crença, esse condicionamento durante 30 anos da sua vida, durante 40, 50 anos da tua vida. E para você tirar ela, não vai ser assim de uma hora para outra. Então várias vezes você vai olhar para o espelho da tua vida e ele vai estar travado de novo naquela situação. O que você faz? Se concentra, observa, sente o sentimento e coloca o sentimento diferente no lugar. Assim você vai modificando essa crença que está travando esse espelho da sua vida, tá? Então, essa foi a parte que a gente fez um exercício aqui. Vocês podem fazer isso sempre para perceber o espelho da vida de vocês e para perceber as crenças também de vocês. Então, a gente pensa, a gente cria a nossa realidade. Falar um pouquinho de neurociência com vocês para entrar na parte de frequência, tá? Então a neurociência ela vai mostrar, né, tudo isso que a gente está falando, que a nossa mente ela vai criar sentimentos, que os sentimentos vão criar hábitos e comportamentos, que os hábitos e comportamentos vão formar quem nós somos. E que pra gente modificar a nossa vida, a gente tem que modificar quem a gente é. Porque essa pessoa que eu sou hoje, criou essa vida que eu tenho hoje. Se eu quero modificar a minha vida, eu tenho que ser uma nova pessoa. Então, vamos fazer o caminho inverso? Para mim ser uma nova pessoa, eu preciso modificar hábitos e comportamentos.
Para modificar hábitos e comportamentos, eu tenho que modificar meus sentimentos. Para eu modificar os meus sentimentos, eu tenho que modificar os meus pensamentos. Vejam como tudo se inicia na mente, né? E daí que estão as nossas crenças e condicionamentos que eu tenho que modificar. Então, a nossa mente, tem um experimento que eu coloquei aqui para vocês sobre a mente, que foi feito, né, por Álvaro Pascoal Leone, em Harvard. E o experimento era o seguinte: eles pegaram um grupo de pessoas, 2 grupos de pessoas, né? Num grupo de pessoas, eles ensinaram a tocar uma melodia no piano, bem simples. E eles tinham que estudar e aprender aquela melodia. Para o outro grupo, eles passaram mentalmente essa melodia. E as pessoas tinham que passar na mente aquela melodia como se estivessem, né, pensando ali, como se estivessem treinando essa melodia no piano. Depois eles foram verificar esse estudo, né, eles fizeram lá toda uma análise cerebral. E eles perceberam que as pessoas que treinaram a melodia tiveram certas áreas do cérebro ativadas. E as pessoas que só mentalmente treinaram essa melodia tiveram as mesmas áreas do cérebro ativadas. O que isso quer dizer? Que o nosso cérebro, que é a nossa mente, ela não difere o real físico do irreal, do que é mental. Isso vem para comprovar que o que eu penso eu crio, tá? Vocês conseguem perceber a força disso? Tem um outro estudo que eles pegaram 2 grupos de pessoas, e um grupo de pessoas ele fazia um fortalecimento do braço, tá? Um fortalecimento mesmo. E o outro grupo de pessoas só imaginava fazendo aquele fortalecimento. E depois eles foram medir musculatura e tudo. E os 2 grupos tiveram crescimento muscular. Os 2 grupos tiveram desempenho no corpo físico, tá? Então, olha qual é grande a força da nossa mente, dos nossos pensamentos. Por isso que eu digo tanto para vocês, né? Meditem. Quem tá aqui me acompanhando faz mais tempo sabe que as minhas rotinas são meditação, yoga, yoga. Lógico que eu trabalho também, eu atendo as pessoas, mas atendo para passar isso. Meditem, façam yoga, controlem a mente de vocês, porque a nossa mente ela é o forte de tudo. Controlando a nossa mente, a gente controla realmente a nossa vida. Controlando a nossa mente, a gente consegue trazer saúde para o corpo físico. Eu falei que a gente ia falar de saúde hoje. Eu já atendi aqui no consultório, no estúdio, mais de uma pessoa com fibromialgia. E só controlando a mente, os pensamentos, aquilo que estava dentro dela, elas tiveram assim um controle da doença absurdo. Eram pessoas que não saíam de casa, eram pessoas que não conseguiam ter uma vida social. E depois desse trabalho com a mente, trabalho dos sentimentos, as pessoas estavam curadas, vamos dizer assim, porque elas conseguiam ter uma vida normal, elas conseguiam viver, elas conseguiam viajar. Uma delas não conseguia viajar, não conseguia ver os filhos que estavam fora. Depois que ela conseguiu dominar os pensamentos e a mente dela, ela começou a viajar, ela começou a estar junto com os filhos. Ela até saiu do estúdio, porque ela não precisava mais, porque ela aprendeu a se autocurar. Então, assim, toda cura, ninguém vai vir curar vocês. Ninguém vai vir modificar a vida de vocês. É só a gente mesmo que só a gente que consegue se curar. Só a gente que consegue modificar a nossa vida. Só eu mesmo consigo modificar a minha autoimagem. Então, tudo que eu preciso está dentro de mim. Então, eu tenho que aprender a modificar os meus pensamentos para modificar tudo que eu quero na minha vida. A modificar os meus pensamentos para ter saúde. A modificar os meus pensamentos para viver a realidade de vida que eu quero viver, tá? Então, isso que a gente falou de neurociência um pouquinho, né? Neurociência é muito longo, mas falando de neurociência, eu queria falar com vocês de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novos caminhos, de criar novas realidades, de fazer modificações.
moldando o que vem da nossa mente. Então, ele tem a capacidade de se modificar através da neuroplasticidade. E isso vai acontecer de acordo com os nossos pensamentos. Porque os pensamentos, eles vão criar reações químicas que vão afetar a nossa saúde e que vão criar a nossa realidade, tá? Então, a neuroplasticidade vem para mostrar pra gente que a gente consegue modificar o nosso cérebro através da nossa mente. E olha o quanto isso é importante, né? Então, olha o quanto a nossa mente, ela é importante para nossa vida. Então, mas como mudar, né? Porque mudar é uma coisa muito difícil. Daí chega num ponto, tudo bem, Carol, você fala tanto, né? Que a gente tem que mudar, que a gente tem que mudar nossa mente, que a gente tem que mudar os nossos pensamentos. Mas é tão difícil mudar? É difícil mudar? Por quê? Porque a gente cria esses hábitos e comportamentos, eles são enraizados e eles se tornam um piloto automático na nossa vida. Então, um exemplo disso, quando a gente vai dirigir, depois que a gente aprende a dirigir, a gente faz isso no piloto automático. Porque seria muito difícil, toda vez que eu vou começar a dirigir, eu tenho que aprender tudo de novo. Imagina o gasto energético que eu ia ter para dirigir, que é uma coisa simples. Ou então escovar o dente. Toda vez que eu vou escovar o dente, eu tenho que aprender como escova o dente. Imagina o gasto de energia que eu ia ter. Então, meu cérebro, minha mente, né? Minha mente que age no meu cérebro, ele cria esses caminhos mais rápidos, né? Mais rápidos e mecânicos, aonde eu crio pilotos automáticos na minha vida. Então, eu dirijo no piloto automático, eu escovo o dente no piloto automático, eu faço diversas coisas no piloto automático para economizar energia, para mim ter energia para fazer outras coisas na minha vida. O problema é que quando diversas coisas entram no piloto automático na minha vida, é muito difícil de eu tirar essas coisas do piloto automático. E os meus hábitos e os meus comportamentos, depois de repetidos diversas vezes, eles se tornam um piloto automático na minha vida. E por isso que é tão difícil mudar. Porque a minha mente entende, não, aquilo é um hábito, comportamento dela, aquilo é um piloto automático, é cômodo ficar desse jeito e vai ficar assim. E daí é tão difícil pra gente mudar. Por isso que exige tanta energia modificar um hábito e comportamento. E realmente exige. Eu não vou falar pra vocês, não, é facinho mudar. Não é fácil mudar. É difícil. Mas eu quero ficar onde eu tô? Não. A gente veio pra Terra aqui pra ficar estagnado num lugar só. A gente não veio. A gente veio pra crescer, pra evoluir, pra ser melhor a cada dia. E pra isso eu preciso usar da minha energia. E por isso que eu tenho energia, né, gente? Minha energia tem que servir para alguma coisa. E é para mim modificar, é para mim crescer, é para mim evoluir, para mim mudar os meus hábitos e comportamentos que vêm desde a barriga da minha mãe, tá? Então, para mim modificar esses hábitos, eu preciso muito de energia, o que não é fácil, tá? Então, assim, ó, por exemplo, deixa eu ver o que eu ia falar pra vocês, porque é tão difícil mudar, foi isso que eu acabei de falar. Então, pra gente mudar, o que a gente precisa? A gente precisa primeiro observar as nossas crenças, que foi esse exercício que a gente fez hoje, né? Quem entrou agora e não fez o exercício, eu te convido eu vou deixar a live gravada, você pode assistir depois, para você entender como é que você faz esse exercício, para entender quais são suas crenças que te limitam a crescer, a desenvolver em qualquer área que seja na sua vida. Pode ser relacionamento, pode ser financeiro, pode ser sucesso em qualquer área do trabalho, crescimento, expansão empresarial, qualquer área que seja, tá? Então você tem que visualizar quais são essas crenças. O exercício que a gente fez hoje aqui no começo da live vai te ajudar nisso, porque você observa o espelho da tua vida para entender quais são suas crenças. E a gente vai falar sobre relacionamento hoje e a gente vai entender que as pessoas também nos ajudam a perceber as nossas crenças, tá? Então as nossas crenças são tudo aquilo que a gente acredita que é real, mas não que seja real,
né? Porque existem as leis do universo, as leis da vida, que são coisas que são imutáveis. Então, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pegar um objeto aqui na Terra e eu soltar, ele vai cair. Eu posso soltar ele quantas vezes ele for, ele vai cair. Porque isso é uma lei, tá? Isso é uma lei, isso vai acontecer. Uma crença, ela não é lei. Então, ela vai ser diferente em algum momento. Para vocês entenderem na vida de vocês e conseguirem observar se é uma crença que eu tenho ou não, ou se é lei. Então, um exemplo, né? Sobre relacionamento, até que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo. Eu tenho relacionamentos só com pessoas que me tratam mal. Então, eu observo aquilo e eu repito, né, pra mim e pras outras pessoas. Ai, todo relacionamento é ruim. Relacionamento não é fácil. Relacionamento é difícil. Tá, agora observem as crenças. Tudo que eu falei seriam crenças. Porque se eu olhar pra isso, todo relacionamento é difícil. Existem relacionamentos que não são difíceis? Existe um. Existe. Existem relacionamentos bons? Existe um que você conhece? Existe. Então, se tem um fora desse padrão que você criou, quer dizer que é uma crença. Porque tem como ser diferente. Quer dizer que não é lei. Como eu disse para vocês, lei da gravidade. Toda vez que eu soltar, vai cair. Se fosse uma lei todo relacionamento ser difícil, todos os relacionamentos na face da Terra seriam difíceis. Isso não é verdade, tá? Então, essa é uma forma de eu perceber se é crença ou se é lei, tá? Então, observe. Então, a gente precisa observar as nossas crenças para mudar. E lembra que para modificar uma crença, eu não tento tirar uma crença que eu tenho dentro de mim. Eu acrescento uma crença oposta, positiva. Porque eu não consigo tirar uma crença, eu consigo colocar uma nova. E daí aquela lá vai sair, porque não tem espaço para ela, certo? Não esqueçam disso, porque isso é muito importante. Porque eu vejo diversas pessoas passando em terapia, e daí as pessoas tirar um trauma, tentando arrancar uma dor, então para de tentar tirar e começa a colocar coisas no lugar, tá? Peguem isso é muito importante. Parem de tentar tirar e comecem a colocar, a adicionar, para que as outras coisas saiam. Até porque, quanto mais energia eu coloco, quanto mais atenção eu coloco em qualquer coisa, ela vai crescer. Então, se eu coloco energia e atenção numa crença negativa, o que eu vou fazer com aquela crença? Eu vou aumentar ela, entendem? Porque eu tô colocando energia ali, meu foco, tá? Então, a gente falou aqui porque é difícil mudar. Então, a maioria das pessoas, ela quer um novo relacionamento, um novo emprego, um novo negócio, mas não tem ação. Então, a gente precisa agir para conseguir modificar o que a gente tem dentro da gente. E não adianta só eu ficar pensando e não agir. Então, lembra que é uma cascata. Eu penso, eu sinto, eu crio hábitos e comportamentos e eu preciso ter uma ação para modificar. Então, aonde eu coloco aquela energia é onde vai crescer. Então, eu preciso olhar para aquilo que eu quero e agir, tá?
Então aqui, ó, o universo, olhando para o universo como um todo, a gente tem que pensar no universo em termos de frequência e vibração. Tudo é energia, então tudo vibra. Nós somos energia, então nós vibramos. A partir do ponto que eu vibro e emito uma energia, eu sou energia. Se eu sou energia, eu tenho potencial de me modificar, tá? Entendem isso? Então eu consigo me modificar a partir do ponto que eu entendo que eu sou energia. Porque energia, ela se modifica. Falando um pouquinho de frequência relacionado com as frequências internas, que são os chakras, tá? Eu falei que eu não vou entrar muito a fundo aqui nessas lives sobre a mente, sobre os chakras, para não ficar pesado. Mas a gente tem 7 principais centros energéticos. É que eu não tenho como falar de frequência sem falar dos chakras, que eles emitem uma frequência. Então, o meu primeiro centro de energia, que está lá na base da minha coluna, ele é o meu primeiro centro, a minha raiz, as minhas raízes, meu Muladhara Chakra. E ali estão as frequências de estabilidade, de me sinto bem em viver na Terra, saúde, alimentação, exercício, movimento que eu faço com o meu corpo, como eu me cuido, como que eu cuido do meu corpo. E quando eu estou bem com essas frequências, né, que são ali as primeiras raízes, tudo que é básico para sobreviver, um financeiro estável, eu subo para a segunda frequência, que é relacionamento, que é o meu segundo chakra, que é o relacionamento com as outras pessoas, que é o relacionamento comigo mesmo, que é o sentir prazer em viver na Terra, que é o sentir prazer na vida, que é a segunda frequência que eu tenho. Depois disso eu tenho a minha terceira frequência, que daí é expansão, poder pessoal, finanças. Mas eu vou ficar nos 2 primeiros hoje, porque a gente vai falar sobre saúde e relacionamento. Já estamos falando sobre saúde e relacionamento, tá? Então, a frequência que a gente está emitindo é a frequência que a gente está mergulhado. Então, se eu estou emitindo uma frequência de amor, de felicidade, de segurança, de saúde, eu estou mergulhado naquela frequência. Eu estou atraindo tudo aquilo para minha vida. Agora, se eu estou numa frequência baixa, onde eu não levanto direito, eu estou com uma rotina toda desorganizada, eu não como direito, eu estou naquela frequência. O que acontece? Frequências para baixo vão abrir na minha vida. Então eu vou encontrar mais desorganização, eu vou encontrar mais falta de saúde. A partir do ponto que eu entrei de novo na frequência ali de equilíbrio, de rotina, de exercício, novas frequências para cima vão se abrir. E é assim que vai funcionando essa coisa de frequências para cima e para baixo que eu falei para vocês. Tá? Que a gente tem que entender que a gente está mergulhado numa frequência energética, que tudo que eu estou fazendo, eu estou vibrando e eu estou atraindo para minha vida. Se eu quero atrair mais saúde, eu vou ter que vibrar mais isso, entrando mais nessa frequência, tá? Então eu vou ter que cuidar da minha saúde, vou fazer exames para ver como que tá a minha saúde, vou passar no médico fazer um check-up, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar de exercício físico. Eu estou entrando numa frequência elevada do meu primeiro chakra, de saúde. Então eu vou elevar essa frequência, tá? Com relacionamento é a mesma coisa. Se eu quero ter um bom relacionamento, eu começo a cuidar primeiro do meu relacionamento comigo mesmo. Porque se eu me amo, eu aceito o amor na minha vida. Se eu acho que eu mereço uma pessoa boa, se eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu aceito que eu mereço uma pessoa boa na minha vida, tá? Então, relacionamento é a mesma coisa. A gente atrai para nossa vida pessoas com a mesma frequência que a gente. Eu estou vibrando uma energia que vai atrair pessoas para minha vida. Então, se eu estou vibrando ali organização, eu vou atrair uma pessoa organizada. Se eu estou vibrando ali uma alta frequência de saúde, de equilíbrio, de rotina, eu vou atrair uma pessoa assim na minha vida.
Se eu estou vibrando o oposto disso, eu vou atrair o oposto disso na minha vida, sabe? São regras de atração. Eu vou atrair para minha vida o que eu vibro. Eu vou atrair para minha vida o que eu sou. Se eu sou uma pessoa feliz, eu vou atrair uma pessoa feliz. Se eu sou uma pessoa que está sempre triste, que está sempre reclamando, é uma pessoa assim que eu vou atrair para minha vida, tá? Isso faz parte das leis do universo, que a gente atrai o que a gente emite, que a gente atrai o que a gente é. Tá, agora um pouco mais sobre relacionamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre frequência que eu quero falar aqui para vocês. Então, as frequências, só para dar um fechar sobre frequências. Como eu penso, gera uma frequência. O que eu sinto, gera uma frequência. A minha autoimagem gera uma frequência. As minhas crenças e os meus traumas estão gerando uma frequência. Tudo isso vai formar a frequência que eu estou imerso, tá? Então, assim, como eu vivo e como eu me comporto, os meus hábitos e comportamentos são guiados por essa frequência que eu estou imerso. Que são o quê? Como eu penso, o que eu sinto e a minha autoimagem. Como eu me vejo. Tá? Entenderam sobre frequência? Eu vou fechar sobre relacionamento e depois eu deixo vocês perguntarem alguma coisa se vocês quiserem, tá? Então, aqui, ó. Para mim entrar numa nova frequência, eu preciso mudar a minha autoimagem. Eu preciso mudar os meus pensamentos. E eu preciso mudar os meus sentimentos. Porque daí eu vou mudar os meus hábitos e comportamentos que vão me colocar numa frequência mais elevada. Mas não esqueçam, a gente também pode ir para uma frequência para baixo. Então, eu tô lá com hábitos e comportamentos bons, eu tô numa frequência elevada, eu tenho bons pensamentos, acontece uma coisa na minha vida que me joga para baixo. Eu começo a ter pensamento ruim, eu começo a ter sentimento ruim, eu mudo os meus hábitos e comportamentos bons para hábitos e comportamentos ruins. O que eu faço? Eu acesso frequências para baixo, frequências negativas. Então, da mesma forma que eu consigo subir e ascender para frequências positivas, eu também abro frequências negativas. Então, eu tenho que sempre estar percebendo que tipo de frequência que eu tô. Então, é um negócio que está na Bíblia, que eu passo para todo mundo, orar e vigiar. O que é orar e vigiar? É orar e vigiar a tua vida. É orar e vigiar a tua mente. É orar e vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Porque são eles que vão te colocar onde você está. Então, ore e vigie o tempo inteiro. Mas o tempo inteiro é o tempo inteiro. A partir do ponto que eu começo a entender que eu não sou só esse corpo físico, eu tenho que estar olhando para minha mente, para os meus sentimentos o tempo inteiro, tá? E isso se torna natural. Porque a gente tem uma crença, uma das nossas crenças grandes, é que eu sou esse corpo físico, que gera muito sofrimento. E eu não sou só esse corpo físico. Eu tenho os meus pensamentos, eu tenho os meus sentimentos, que são outros corpos mais elevados. Tá? E eu tenho que estar olhando para eles. Eu não olho para o meu corpo físico o tempo inteiro. Eu não estou aí olhando se eu engordei, se eu emagreci, se eu estou mais forte, se eu não estou, se saiu uma pintinha aqui ou aqui, se minha pele ficou com um pé de galinha ou não. Estou olhando para mim o tempo inteiro. Então, por que eu não vou olhar para minha mente, para os meus pensamentos, para os meus sentimentos o tempo inteiro? Eu devo olhar o tempo inteiro também. Tá? Porque eles fazem parte do que eu sou. E eles vão estar me colocando nas frequências da minha vida aonde eu quero chegar, aonde eu vou acessar, o que eu vou conquistar, tá? Então, para a gente mudar de frequência, a gente precisa disso. Sempre vai existir uma resistência para a gente mudar de frequência, né? Porque se eu quero subir, vai ter uma resistência. Já para descer é mais fácil, mas para subir vai ter uma resistência, que é aquilo que a gente falou do piloto automático. Porque é muito mais fácil manter no piloto automático. É muito mais fácil manter a vida no piloto automático do que subir. Então, eu vou precisar colocar energia para subir. Então, pensa comigo, se eu tenho uma frequência aqui, tipo, ela é assim. Para mim fazer isso aqui vibrar mais alto, o que eu preciso? Colocar energia, não é verdade? Para vibrar mais alto, subir de frequência. Então, para mim subir de frequência, eu sempre vou ter que colocar energia, tá? A gente pode desestabilizar também quando a gente vai subir de frequência, tá? Então, imagine um carro que ele tá andando muito mais rápido. É muito mais difícil você manter aquele carro
parado, né? Manter aquele carro estável por causa da velocidade. Quanto mais a gente sobe, maior é a frequência, mais elevado é esse movimento que a gente não vê, tá? De frequência. Então é mais difícil estabilizar. Então a gente precisa de um tempo, às vezes, para conseguir estabilizar. Quando a gente vai falar de frequência, a gente falou um pouquinho dos chakras, né? A gente falou hoje do primeiro e do segundo, que é saúde, que é o nosso corpo como espelho, que é segurança financeira, que é relacionamento. E não tem como eu não falar de duas energias que eu tenho internamente, que são frequências também, que é o feminino e o masculino, que é o yin, que é o yang, que é a apatia e a ansiedade, que são os dois opostos que a gente tem na nossa vida e que a gente tem que tentar controlar essas duas energias, porque são elas que vão fazer a gente manter a nossa frequência equilibrada. Então, de vez em quando eu vou estar mais apático, de vez em quando eu vou estar mais ansioso. Eu preciso dessas duas energias na minha vida. Eu preciso da apatia, por exemplo, para ir dormir, né? E eu preciso da ansiedade para me movimentar, mas na dose certa. Né? Mas para conseguir olhar para aquilo no momento certo e falar, agora eu preciso disso, agora eu preciso disso. E não deixar aquilo desestabilizar a tua vida. De vez em quando eu vou precisar estar um pouco mais ansioso para agir. De vez em quando eu vou precisar estar um pouco mais apático para absorver. Então eu percebo essas duas energias na minha vida e trago equilíbrio para elas. E através dessas duas energias eu também melhoro os meus relacionamentos, tá? Agora falando sobre relacionamento, que a gente já falou um pouco, que a gente atrai para nossa vida o que a gente é e o que a gente vibra, a outra pessoa, qualquer outra pessoa na tua vida, seja em relacionamento amoroso, seja pai, mãe, seja filho, seja amizade, as pessoas estão na nossa vida num esforço colaborativo. Não existe o outro. O outro só está aqui para nos mostrar. Para nos mostrar o quê? Para nos mostrar o que está dentro de nós, tá? Tem uma terapia que é maravilhosa, que chama HQI, que é uma estase quântica. E é exatamente isso que a gente trabalha com essa terapia. Que não existe o outro. Que o outro é uma representação de nós mesmos. E isso é lindo, porque a gente começa a olhar para todas as nossas relações, por mais que sejam relações difíceis, que sejam relações tóxicas, a gente começa a observar que não existe o outro. Ele está ali para nos mostrar o que tem dentro da gente. Então, quando o outro vem e me trata mal, eu não olho mais para o outro me tratando mal. Eu olho para mim e entendo qual é a crença que eu tenho que faz alguém vir até mim e me tratar mal. Eu não me sinto amado? Eu sinto que eu não sou merecedor de ser bem tratado? Sabe? Eu começo a olhar para a minha vida dessa forma para os meus relacionamentos, entendendo que o outro está vindo para validar as minhas crenças. Então, eu tenho um relacionamento, agora falando entre homem e mulher, aquelas pessoas que só têm relacionamentos ruins, que só têm relacionamentos que não dão certo, que só têm relacionamentos onde elas são passadas para trás. Internamente elas têm crenças que elas acreditam que nos relacionamentos elas vão ser passadas para trás. Ou se são mulheres, que os homens traem, que os homens são ruins. Ou mesmo os homens, que as mulheres traem, que as mulheres são difíceis. Então, assim, são crenças. E conforme eu começo a modificar aquelas crenças internas, eu posso modificar o meu relacionamento que eu já tenho, porque aquela pessoa para de espelhar aquilo para mim, porque eu modifiquei a minha crença. E eu posso atrair novos relacionamentos com pessoas que não vão me tratar dessa forma, porque eu não tenho mais aquela crença que tem que ser validada. Porque o que eu acredito que é o mundo vai se validar para mim. E as pessoas estão num esforço colaborativo para me mostrar o que está dentro de mim. A partir do momento que eu olho para o outro dessa forma, por mais que seja um relacionamento muito difícil, eu começo a entender tudo que aquele relacionamento tem para adicionar na minha vida. Eu começo a visualizar, ok, aquela pessoa não está me tratando bem, mas por quê? O que eu tenho dentro de mim que faz aquela pessoa não me tratar bem? E eu coloco aquilo como algo positivo para me modificar, tá?
Então, isso é muito importante sobre relacionamento e sobre a nossa mudança de mentalidade. Eu começo a modificar como eu vejo as outras pessoas na minha vida. E como é que eu posso modificar todos os meus relacionamentos, tá? Então, gente, a gente falou sobre relacionamento, falou sobre saúde, falou sobre frequências energéticas e sobre o poder da mente. Quero saber, eu sei que é um assunto profundo, eu sei que é muita informação, né? E quanto mais a gente fala sobre isso, mais informação a gente tem, mais dúvida a gente gera, porque é muita coisa mesmo. É material para a gente assistir mais de uma vez, para a gente fazer exercícios sobre isso, tá? Para poder modificar a realidade. Então, logo a gente vai estar abrindo uma nova turma do treinamento para mente abundante, que é trabalhar tudo isso, né? Porque abundância na vida é tudo. É abundância em relacionamento, é abundância financeira, é abundância de saúde, que é um treinamento que eu montei de forma online, com passo a passo, com método, de forma simples, onde você faz exercícios ali no dia a dia, tem prática de yoga, tem meditação, para você modificar a realidade que você está vivendo, que você não gosta, para você modificar teu corpo físico, tá? Então aqui eu tô passando um pouco de informação para vocês, mas essa informação é tão profunda que eu não consigo passar tudo aqui, né? Então por isso que eu montei esse treinamento para ajudar quem quer mudar de realidade, quem quer criar uma nova realidade de vida. Então quero saber se ficou alguma dúvida com vocês nessa live de hoje. Quem entrou agora, quem entrou depois, quem não assistiu inteira, eu convido que assista, que vai ficar salva essa live, tá? Mas quem tiver alguma dúvida sobre a live de hoje, manda aí, né? Ficou alguma dúvida sobre frequência, sobre as duas energias que a gente tem dentro da gente, sobre neuroplasticidade, sobre o cérebro. Mandem aí se ficou alguma dúvida. Se foi legal para vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo, mandem aí também para mim saber. E se vocês têm alguma sugestão de algum conteúdo que vocês queiram escutar sobre a nossa mente, sobre o domínio de energia, também coloquem aqui, que eu vou pegar tudo isso e vou trazer para vocês aqui da forma que eu consigo, tá? Porque eu acho que esse é um conteúdo que, para quanto mais pessoas chegarem, mais positivo vai ser para todos, né? Porque é o entendimento de que não existe o outro, que somos todos um. Então, se eu tô aqui ajudando vocês, eu tô ajudando a mim mesmo também. Da mesma forma que se vocês ajudam o próximo, né, a tá aqui, a receber esse conteúdo também, vocês estão ajudando vocês mesmos também. Porque tudo está conectado. Tá bom? Então é isso. Terça-feira, hoje é terça. Quinta-feira a gente tem mais uma live. Quinta-feira a gente vai falar sobre o poder da gratidão como um exercício para modificar a realidade, né? Lembrando que toda live nossa aqui, a gente está fazendo exercícios para conseguir modificar a realidade. Namastê! Deixo um beijo enorme para vocês. Um ótimo dia, um dia abençoado. E espero vocês aqui na quinta-feira, de novo às 8 da manhã. Quem não conseguir assistir, essas lives vão ficar gravadas por um tempo, tá? Então assistam. Peço também que a gente possa compartilhar esse conteúdo com quem vocês acham que pode ajudar a vida de vocês, porque isso faz muita diferença no todo, né? E todos somos um.